Sejam todos bem-vindos ao programa Gabaritando Química, no vestibular e no Enem. Eu sou a professora Cacaso e vou mostrar estratégias para a gente conseguir fazer com que você gabarite Química no vestibular e no Enem. Hoje eu vim falar que sem lógica e matemática básica a gente não consegue gabaritar Química. Bom, isso parece um pouco óbvio. Mas não é óbvio quando a gente para pensar em algumas questões que algumas pessoas acabam não acertando porque não utilizaram a lógica e a matemática básica. Primeiro, que lógica e que matemática básica, né? Bom, a lógica, quando eu estou me referindo a essa lógica, é a lógica de compreender o que o vestibular está pedindo pra gente. Quando a gente está lendo o enunciado ou o texto, né, que é utilizado para algumas questões, a gente tem que ler com uma atenção de retirar as informações dali que a gente vai ter que utilizar na resolução das nossas questões, né? Por exemplo, se a gente tem um enunciado que vai começar a dar um monte de dados numéricos pra gente, e a gente só, por exemplo, anotar os números, a gente vai acabar esquecendo de entender a lógica do que é cada um dos números, para compreender o que o exercício está pedindo e como a gente vai chegar nessa coisa que o exercício está pedindo. E a matemática básica é um termo amplo, né? Tem muita gente que é matemático aí que pode usar o termo matemática básica como um determinado assunto. Mas quando eu falo de matemática básica, eu tô querendo dizer regra de 3, operações básicas tipo soma, divisão, multiplicação e subtração, e isso de números inteiros ou com vírgulas, fração e interpretação de gráfico. Tipo, 4 pontos que a gente tem que saber como matemática básica, como pré-requisito para resolver alguns exercícios. E o melhor de tudo, que eu tenho para vocês, a dica de que alguns exercícios, sabendo a lógica do enunciado e essas coisinhas básicas, você consegue resolver o exercício, né? As pessoas... Eu vou dar um exemplo para vocês, quer ver? Deixa eu pegar aqui no computador. Eu peguei uma questão da Unesp 2013, primeira fase. Tem gente que vai ler o exercício assim. Um químico, ao desenvolver um perfume, decidiu incluir entre os componentes um aroma de frutas com concentração máxima de 10 elevado a menos 4 mol por litro. Ele dispõe de um frasco de substância aromatizante em solução hidroalcoólica com concentração de 0,01 mol por litro. Para a preparação de uma amostra de 0,5 litros do novo perfume, blá, 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 blá. O cara foi lendo de uma tacada só, não foi identificando o que é cada um dos números que foi dado pela Unesp, e acabou que, tipo, você termina de ler o enunciado todo, você vai ter que voltar para ver qual é a lógica daquele monte de número que você anotou meio que aleatório, né? Então... Se a gente pegar esse exemplo aqui que eu li para vocês e for entendendo passinho por passinho qual é a lógica desse exercício para chegar no que a Unesp está pedindo, vai ser muito mais simples da gente resolver o exercício. E vocês vão ver que para resolver esse exercício a gente vai precisar entender a lógica do enunciado, o que ele está pedindo e daquelas operações básicas que eu falei para vocês. A gente só vai precisar de uma regra de 3, da lógica em si, e dos números com vírgulas. Legal, vamos lá. Como eu estou sugerindo que vocês façam essa interpretação e encare a lógica desse exercício? Bom, pegue o enunciado. Um químico, ao desenvolver um perfume. O que ele quer desenvolver, então? Um perfume. Tá bom. Decidiu incluir entre os componentes um aroma de frutas com concentração máxima de 10 a menos 4 mol por litro. Stop. O que é mol por litro? Depois a gente vai para o número. O que significa mol por litro? Eu gosto de fazer a associação de uma unidade de medida que a gente vê sempre, né? Na TV, quando fala de carro, quando fala de Animal Planet, quando a gente está andando de trem, de metrô, que seja.
Às vezes eles dão a unidade de quilômetros por hora, o que significa, ao pé da letra, quilômetros por hora. Significa que a coisa que a gente está analisando, o carro, ele anda tantos quilômetros em 1 hora. Essa é a lógica do quilômetros por hora. Se essa é a lógica do quilômetros por hora, qual é a lógica do mol por litro? Que tem tantos mols para cada 1 litro, não é? Os quilômetros por hora não era tantos quilômetros para 1 hora? Então, o mol por litro são tantos mols para 1 litro. Fez sentido? Bacana. E qual foi o número que ele deu pra gente? 10 a menos 4. O que é 10 a menos 4? Na verdade, se a gente for colocar tudo em números com vírgulas, é 0,0001. 4 numerinhos depois da vírgula, 10 a menos 4. Legal. 0,0001 mol por litro. Mol a cada litro. Legal. Ele dispõe de um frasco da substância aromatizante em solução hidroalcoólica de concentração 0,01 mol por litro. Que? Então, ele está falando que o que ele tem é esse frasquinho que está mais concentrado, que tem mais quantidade do aroma pelo mesmo volume do que o que ele quer. Então, para a gente diluir, a gente vai ter que pegar uma quantidade desse e colocar num frasco maior para encher, certo? Legal. Muito bem. Então, a gente continua lendo. A preparação de uma amostra de 0,5 litros, ou seja, meio litro, né? Do novo perfume, contendo o aroma de concentração desejada, que é aquela primeira que ele deu, né? Que é 0,0001 mol por litro. Então, é ali que ele quer chegar. Ele está perguntando qual é o volume da solução que ele tem, que a gente vai ter que usar para formar essa nova solução. Legal. A primeira pergunta que eu faço para vocês é: a Unesp falou que quer quanto do perfume novo? Lá no enunciado ele falou que ele quer meio litro. Legal. Anota aí na sua cabeça. Ele quer meio litro. Qual é a concentração desse perfume novo? Não foi aquele primeiro número que a gente leu? A concentração é 0,0001. Se ele quer meio litro e o 0,0001 é mol por litro inteiro, se a gente quer metade de 1 litro, a gente quer a metade desse número de mols. Concorda? Então, a lógica de que se é tantos mols, se fossem 2 mols por litro e a gente quer meio litro, quantos mols a gente precisa? Não seria 1, porque a gente só quer metade? Então, a gente pega aquele número inicial e divide por 2, para ser a metade. Bom, o inicial era 0,0001 mol por litro. Dividido por 2 vai ser 0,00005 mol por litro, certo? Só peguei 0,0001 mol por litro e dividi por 2. Legal. Essa é a quantidade de mols que a gente vai precisar usar. Como agora eu vou descobrir o quanto de volume a gente precisa da solução que a gente tem para formar essa nova? A gente sabe que é a que a gente tem. Tcharam! Regra de 3. A solução que a gente tem é 0,01 mol por litro. Mol por litro. Eu transformei litro para ml, fica 1000 ml. Então, 0,01 mol para 1000 ml. O quanto eu quero? Não era o 0,00005, que é metade do 10 a menos 4? Então, eu quero isso para quantos ml? O que o cara tá me perguntando, que a Unesp tá querendo saber de mim. Aí eu faço uma multiplicação em x, corto mol com mol, monto aqui minha equaçãozinha e a gente descobre que é 5 ml. A resposta, a alternativa A dessa questão. Qual é
o grande impacto disso tudo? A gente foi lendo e entendendo a lógica que a Unesp usou para fazer a pergunta. Qual foi a lógica da Unesp? Ela falou assim, bom, o que eu quero saber é o volume que eu vou usar do perfume que eu tenho, né? Vamos supor, esse daqui é meu perfume. O que eu tenho, o inicial, que tem vários clipezinhos dentro de um frasquinho. O que eu quero é formar um novo perfume grande com menos clipezinhos nesse volume grande. Aí eu tô perguntando, qual vai ser o volume desse daqui que eu preciso para formar o grande, né? Então, o que ele precisa fornecer pra gente? A concentração inicial, que era o primeiro número que ele acabou de nos dar. Aí ele falou a concentração final e ele falou o volume que ele quer. Entendendo o que a Unesp nos deu, com a lógica, a gente nem precisaria saber fórmula, por exemplo, a gente consegue resolver isso tudo com as operações unitárias, tipo mais, menos, dividir e multiplicar, com números com vírgula. E a lógica do que é a unidade de medida, se o negócio é mol por litro, significa que é o número de mols para cada 1 litro. E entendendo isso, a gente conseguiria fazer a nossa regra de 3 e resolver o exercício de uma maneira que a gente nem precisou entrar nas fórmulas. Claro que tem uma fórmula para resolver isso. É necessário lembrar? Não. Por quê? Você conseguiria resolver esse exercício só com regra de 3, operações unitárias e a lógica do exercício em si. Entendeu? Então, tem gente que acha que é um pouco de exagero da minha parte quando eu falo isso. Aí, pensando nessas pessoas que vão falar, a Cacau tá exagerando, não é assim não. Legal. Eu peguei a FUVEST 2020, ou seja, a que foi aplicada em 2019 pra galera entrar em 2020 na USP. Peguei a FUVEST 2020 e vi todas as questões de química. A gente tem ao todo 12 questões de química. Quem quiser, entra lá no acervo da FUVEST e entra no FUVEST 2020. Tem lá a prova. Eu peguei aquela prova pra gente unificar, né, e comparar sempre a mesma prova. Legal. Dessa prova, que a gente olha a parte de química, tem 12 questões de química. Se você souber regra de 3, o que significa as unidades de medida, né? Igual eu tava falando do mol por litro, né? E o que interpretar gráfico e fazer contas com números com vírgula, a gente consegue acertar. E tem alguns conceitos mais simples da química, né, que a gente vai ter que saber. Tipo transformação de estado físico, fusão, sublimação, mas só o conceito mesmo. Se a gente souber isso daí, a gente já consegue acertar 4 questões da FUVEST primeira fase 2020. Tá duvidando? Pega lá a prova no acervo da FUVEST e faz a questão 1, a questão 2, a questão 8 e a questão 11. Você vai ver, eu até anotei aqui o que é cada questão. Você vai ver que a questão 1 vai ser entender a lógica do exercício e saber sobre ponto de fusão. Só isso. Você vai ver que a questão 2, se você souber a lógica da unidade de medida, né? Você vai conseguir resolver o exercício sem nem precisar de nenhum conceito. Só saiba, por exemplo, que tem algumas unidades de medida que são simplificadas, né? Tipo, watts. O que são watts? São joules por segundo. Significa que é um número de joules para cada 1 segundo. Sabendo essa lógica, tipo, mol por litro é 1 mol para... 5 mol por litro. São 5 mols para cada litro. Outra coisa, 10 gramas por mol, significa que a cada 10 gramas daquilo lá que a gente está falando tem 1 mol.
Sabendo isso, essa lógica do que é grama por mol, mol por litro, joules por segundo, a gente vai conseguir ver o exercício 2 sem nenhum problema, só com essa lógica aí da unidade de medida. O exercício 8. O exercício 8 vai falar pra gente sobre átomos. O que a gente vai ter que saber é átomos bolinha mesmo, representação de átomo através de bolinha, e a lógica do enunciado. Lendo bem o enunciado e sabendo representar os átomos na forma de bolinhas, a gente consegue resolver o exercício 8 da FUVEST 2020. O exercício 11, a gente, sabendo transformação de estado físico de novo, né? Que eu falei que a gente precisava saber disso para essas questões. E sabendo a lógica, interpretar o que o enunciado está falando pra gente, qual é a lógica de construção daquele exercício, a gente resolve. 4 pontos garantidos na FUVEST 2020, que a gente teria se a gente soubesse uns conceitos básicos da química e regra de 3, a lógica do exercício e contas tipo mais, menos, dividir, multiplicar e regra de 3. Interpretação de gráfico. A gente conseguiria resolver 4 exercícios numa boa, de leve, na FUVEST. Claro, todos os outros exercícios são de outras coisas, né? Eles não vão pedir só isso no vestibular, senão seria simples demais. Mas o que eu tô falando é que a gente consegue garantir alguns pontos sabendo muito bem isso, né? Sem isso, na verdade, não tem como você gabaritar a química. Porque você não vai entender a lógica do enunciado, entende? Então, a grande questão que eu resolvi fazer esse exercício é, olha que louco, se você conseguir sacar o que aquele vestibular tá te falando, né? O que aquele enunciado tá te dizendo, ou o texto, e algumas coisas simples da lógica, tipo unidade de medida e operações básicas, regra de 3 e gráficos, você consegue acertar aqui brincando 25 a 30% das questões de química. Porque você sacou a lógica daquele exercício. Lógica assim, tipo, lógica, se aquilo faz sentido, qual é o sentido daquilo? Você viu que para resolver o exercício da Unesp, a gente usou regra de 3 e a interpretação do que é mol por litro. Então, ai, Cacaso, parece simples demais, eu acho que você tá me enganando. Meu, parece simples porque de fato é simples. Não queira, é um erro muito comum que eu vejo em alunos, né? Em vestibulandos. Eles querem complicar um negócio que é simples. O bagulho é só entender o enunciado, fazer regra de 3 e o cara quer complicar. E era só fazer aquilo. Não queira complicar o que é simples só porque você está no vestibular, né? Se você entendeu o que aquele enunciado está te falando direitinho, qual foi a lógica daqueles números que quem não entendeu acha que é aleatório, né? Quem não entendeu a lógica acha que é aleatório. Se você entendeu a lógica daqueles números que foi dado para você e você conseguiu resolver simples, de maneira simples, significa que aquele exercício é simples. Mas qual é a importância da gente saber muito bem entender essa lógica do enunciado e das unidades de medida e essas operações básicas? Que quando a gente entende a lógica do enunciado, e a lógica das unidades de medida, e a gente não consegue resolver de maneira simples só com essas coisinhas, significa que o exercício não é desses simples. Até porque eu falei que tem aqui de 1/4 a 1/3, né, de questões que você consegue resolver com isso. Tem todos os outros 2/3 que você não consegue. A importância da gente saber muito bem isso é saber também distinguir quais são essas questões simples e quais não são. Mas não se assuste se ela for simples. Não queira complicar a vida.
O vestibular é complicado por uma série de fatores, mas tem questões simples que você não precisa complicar. Aceite a dificuldade onde ela existe, né? É fácil, aceite que é fácil, ok? Tudo bem. Que bom, né? Graças a Deus tem algumas questões que, parece até nossa, um abraço no meu coração, porque, aquele exercício foi, tranquilo. Próximo exercício que agora eu tô confiante, bora lá, né? Então, a importância de entender essas coisas é justamente, primeiro, a gente aceitar quando realmente for e saber quando não é, pra gente conseguir distinguir esse tipo de questão. Saber como resolver essas questões, porque você viu que com essas coisas básicas, simples, que a gente consegue fazer 1/3 das questões. Então, saber essas coisas simples vai garantir nossos pontos, né? Vai garantir o acerto dessas questões. É muito louco quando as pessoas não entendem a lógica da unidade de medida, né? Porque ela, por si só, já fala muito do próprio número. Eu não preciso te falar mais nada se eu falar que água igual 18 gramas por mol. Eu só escrevi isso. Água igual 18 gramas por mol. O que isso significa? Que a água tem 18 gramas para cada 1 mol. Ou seja, 1 mol de água vai ter 18 gramas. Entendeu? A unidade de medida fala muito por si só. E essa lógica da unidade de medida é o que faz a gente conseguir, por exemplo, montar uma regra de 3 para resolver um exercício que seria mais complicado, tipo essa da Unesp, que teria envolvido duas fórmulas que a gente não precisou usar, não precisou decorar, porque a gente conseguiu entender a lógica que a Unesp me deu no enunciado e o que eram aqueles numerinhos aleatórios lá no enunciado e as unidades de medida que ele me deu, né? É um pouco mais complicado quando a gente vai falando sem mostrar de fato os cálculos, mas até só falando você consegue entender, porque aquilo lá era só a lógica, né? Você não precisava de um conceito mais aprofundado. Então, a simplicidade de alguns exercícios vão facilitar quando a gente entende isso, né? Na verdade, a simplicidade dos exercícios vão brotar, nascer, entre aspas, quando a gente consegue ver o porquê a Unesp, FUVEST, Enem, whatever, tá dando aquele número ou tá dando aquela informação. Se você lê com atenção, entendendo o porquê, ou seja, o sentido, a ideia que ele está construindo ali, você vai conseguir resolver aquele exercício sem nem precisar saber dos outros conceitos. Estão acompanhando minha linha de raciocínio? Então, assim, é de dar uma paixãozinha aí, não é? Cara, eu consigo acertar 1/3 das minhas questões de química sabendo isso, entendendo isso, né? Para você ver o grau de importância, são 33% das suas questões só na base da lógica e das operações básicas com números, com vírgulas e gráficos. Só. Mais nada. Né? Claro que tem todas as outras questões, igual eu disse, mas se a gente tá afim de mandar muito bem, é super importante que a gente saiba isso, né? Se a gente não consegue, não que uma coisa exclua a outra, entenda, não é isso, né? Que se a gente não consegue esse, a gente não vai conseguir outro. Mas se a gente não consegue fazer esses e a gente almeja gabaritar química, cara, tem alguma coisa de errado. Então é bem interessante, eu acho extremamente interessante como algumas coisas são tão fáceis, tão simples, né, no vestibular, e tem gente que se descabela. Cara, pega o exercício que eu li da Unesp e faz, e lê ele de novo. É a coisa
mais simples se você pensar na lógica de construção desse enunciado, porque a Unesp está te dando aqueles valores, o que significa, o significado daquele valor, daquela unidade de medida. Isso vai fazer você falar, mano, não acredito que essa questão tá num vestibular, porque a gente cria aquele monstro, né? O ser vestibular, ó, monstro terrível. Ele realmente é cansativo e tudo mais. Mas eu tô dizendo que nele tem uma coisa que você fala, mano, tá de sacanagem que o cara colocou essa questão? E pior, tá de sacanagem que a galera vai errar essa questão? Vai errar. Outros, não vocês. Vocês que estão me assistindo já vão estar ligados, porque 1/3 das questões é isso, então vamos estudar isso, não é mesmo? E vai levar grande tempo pra gente estudar isso? Nossa, um super tempo? Claro que não, né? Entender como se monta uma regra de 3, o que é bem fácil se a gente entender a lógica, né, da regra de 3. A regra de 3 que a gente montou, como alguns professores me ensinaram lá no pré-vestibulinho, né? É só a gente colocar maçã embaixo de maçã e banana embaixo de banana. O que eles quiseram dizer? Colocar mol embaixo de mol e ml embaixo de ml, né? Colocar a quantidade de matéria embaixo da quantidade de matéria e o volume embaixo do volume. Então, entender essa lógica da proporção, da regra de 3, é muito importante, né? É simples, não vai demandar grandes tempos na sua vida e vai fazer você garantir questões. Que mais? Entender sobre, eu já disse, sobre as unidades de medida é muito importante, né? Pra gente entender o que raio significa quilômetros por hora, né? Gramas por litro. O que significa gramas por litro? Pode ser 2 coisas na química: densidade ou concentração. E gramas por litro em densidade significa que tem aquela massa para aquele volume, né? É a densidade. E a concentração é aquela massa só do soluto no volume total da solução. Então, entender o que é não sei o que por não sei o que lá, né? É muito importante. Outra coisa, interpretar gráfico. Não vai demandar aquele tempo também extraordinário, né? Compreender um gráfico com profundidade não requer muito tempo e com certeza vai garantir questões no vestibular. Com certeza. A gente sempre tem questões envolvendo gráfico e é muito importante saber interpretar ele. Não vai demandar grande tempo na sua vida e vai fazer você acertar a questão. Operações unitárias, nossa, você tá falando de mais, menos, vezes e dividir. Tô porque muita gente erra em contas que são simples. É um grande problema. Outra coisa que muita gente erra, que também é simples e faz parte dessa matemática básica, é jogo de sinal. Como a galera erra com sinal. Quando você tá fazendo uma equaçãozinha lá e você tá, né, agitado e quer fazer aquela equação e menos com menos, puta, já era. Perdeu o exercício. E faz parte da matemática básica, né, que a gente estuda, os sinais e tal. E aí é uma loucura, né? A gente acaba vendo que tem muita coisa que a gente pode garantir de maneira simples de estudar essas coisas que são simples, né? Então, cuidado com proporção, gráfico, sinal, mais, menos, dividir, multiplicar, números com vírgula, né? São coisas que são, nossa, a base dos exercícios que você vai precisar usar números. Se você não conseguir fazer isso, vai ser muito complicado de conseguir resolver os exercícios que envolvem cálculos, né? Vai por mim, cara. Não demora para você estudar esses conceitos. Como resolve, como faz. É rápido e vai garantir vários pontos para vocês.
no vestibular. Então não fica brisando aí achando que, nossa, é muito difícil, muito louco. Calma, vamos começar do começo, né? Vamos estudar isso que com certeza vai garantir esses pontos pra gente e vamos estudar bem, para que a gente não precise voltar a estudar de novo, né? Que em pouco tempo a gente consegue resolver esse grande problema da nossa vida, né? Que vai trazer, nossa, um ganho espetacular no vestibular. Fantástico, pô, 1/3 do negócio, né? Então, se eu falasse pra você, você consegue resolver 1/3 das questões de química do último vestibular, estudando aí 1 hora, acho que nem isso, se você já estudou essas coisas, de fazer uma revisão de 1 hora, pô, que coisa louca, né? Mas é fato, você consegue. Tá duvidando? Testa aí. Volta nessas coisas que eu falei, interpretação de gráfico, regra de 3, operações com números com vírgula. E só para contextualizar as questões, mudança de estado físico e átomo representado por bolinhas. E vai nesse sentido de entender a lógica do enunciado. Meu, você mata essas questões suave, de boa, em pouquíssimo tempo que você fez a revisão. Garanta esses pontos na sua prova pra gente conseguir gabaritar essa química aí. Beleza? Vamos garantir essas coisas que estão tão na mão. Nossa, a gente deixou passar. É como a gente estava tentando segurar a água, né? Com a mão, a gente deixou passar por entre os dedos, né? Então, vamos garantir esses pontos aí. Não fica dormindo no ponto, não. Vai ser muito simples a gente garantir esses pontos. Não vai demandar grandes tempos, não vai demandar grandes angústias. Talvez a gente tenha um pouquinho de dificuldade numa coisa ou outra. Se tiver dificuldade, manda aí nos comentários, no direct. Eu ajudo vocês, tá tranquilo, a gente pode ver isso juntos. Além de ser simples de você entender, vai ser simples de você resolver esses exercícios e, tcharam, 1/3 da FUVEST 2020 estava na manga. Beleza, galera? Por hoje era essa dica que eu tinha que dar pra vocês. Lembre-se, não vai complicar o negócio que é simples, pelo amor dos deuses. Beleza? Todas as terças e terças e sextas, a gente tem vídeo novo. Se você tem qualquer dúvida, pergunta, angústia, frustração, vitórias ou conquistas, que a gente não tá aqui só pra lamentar, a gente tá aqui pra comemorar junto também, é só mandar no direct, @professoracacaso, ou nos comentários aí no vídeo, fica de boa, à vontade, é tudo nosso. Obrigada por terem me assistido até aqui. Acompanhe a gente, que sempre temos dicas novas. Beijinhos!